E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast do Contador Agora. E esse podcast tá pesado de bravo. Bicho, seguinte, vocês estão vendo aí já, eu tô com o Altair Alves, empresário contábil, e eu vou falar com vocês. O maior canal de YouTube do Brasil relacionado a empreendedorismo, negócio, contabilidade, e assim vai. Meu amigo, muito obrigado. É uma honra estar gravando com você. Eu que agradeço, Almir, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Legal, cara. Antes da gente começar, eu te perguntei como é que você queria que eu te apresentasse. Uhum. E uma coisa que o pessoal não tem noção, que eu até comentei com você. Além de você dominar o YouTube, o pessoal não tem noção que você domina também o Google. Todas as buscas, eu acho que o único site hoje no Brasil que é referência em todas as buscas que você imaginar, você tem 2 sites no Brasil. Você tem o seu e a Contabilizei. Eu também descobri que você tem não só um site, você tem vários, né? Vários. Então, assim, você é um contador que, muito mais do que contador, é um cara que pensa em negócios, marketing e tudo. Como é que isso tudo começou, meu amigo? Me conta a sua história. Primeiramente, né, obrigado pelo pão de queijo. Pessoal, minha esposa está aqui também hoje, ela falou que quer tomar suco de queijo. Até a água ela falou que quer beber de queijo. Eu falei, não, calma, né? Assim também não, né? Mas eu estou muito feliz pelo convite, né, de estar aqui com vocês, de poder compartilhar esse conteúdo. O trabalho de vocês é muito importante, né, para que ajude, impulsione os contadores a crescer os seus negócios através do marketing, através do posicionamento estratégico. Então é muito bom poder ter essa conversa de alto nível com uma pessoa tão importante como você no nosso cenário. E lógico, né? Como eu comecei nesse negócio de Google, né? Tudo tem um começo, né? Gente, eu vou resumir aqui, né, a gente tem 1 hora aí de bate-papo aí, né, um pouco menos, um pouco mais, mas basicamente é o seguinte, Almir, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, tive a oportunidade de fazer uma faculdade bancado pela empresa, né? Comecei a fazer administração de empresa, em 2 anos de administração resolvi mudar para contabilidade. Inclusive, quando eu mudei para contabilidade, tinha um professor, que eu não sei se ele vê esse vídeo que ele vai lembrar, o Edmo, né? Era professor de contabilidade geral, e aí eu trabalhava como auxiliar de depósito na empresa. E como auxiliar de depósito, né, eu ficava ali trabalhando o dia inteiro puxando o carrinho, e o professor um dia fiz uma pergunta, depois fiz outra pergunta, na terceira pergunta ele falou assim, cara, você é muito burrinho, hein? Aí todo mundo começou a rir na faculdade, e naquela hora que ele falou aquilo, eu falei assim... Vou te mostrar quem que é burro. Vamos jogar esse jogo aí. Em resumo, tá? Eu estava no curso de administração e era matéria de contabilidade. Eu falei, cara, eu vou estudar contabilidade. Resumindo, primeira prova, ele entrou na sala de aula de uma outra disciplina e falou, gente, só teve um único 10 nessa prova de contabilidade. Eu nem acredito que foi essa pessoa, mas foi o único que realmente tirou 10 aqui na classe. Caramba. Essa pessoa foi o Altair. Em resumo, eu tirei no primeiro bimestre 10, no segundo 10, no terceiro 10, no quarto 10 em contabilidade, e aí eu resolvi mudar meu curso para contabilidade. Eu falei, não, eu vou fazer contabilidade porque eu acho que eu gostei desse negócio. Dei bem aqui. Então aí já vai um insight, né? Muitas vezes o que você precisa perceber é o que você faz com aquilo que faz com você. Eu poderia estar do outro lado chorando, resmungando, reclamando, não, eu peguei aquilo como incentivo, estudei e mudei praticamente a minha vida no todo apenas com uma atitude, né? Então, assim eu comecei na contabilidade, terminei 4 anos de contabilidade, fiquei doente na empresa, estava para ser aposentado por invalidez, fiquei muito ruim, eu tinha 30 e poucos anos, e eu discuti com o médico, falei, cara, eu não vou aposentar com essa idade porque ainda estou muito novo, tenho muita coisa pela frente. Ele falou, cara, aqui então não dá para você. Falei, então eu vou sair, vou montar um escritório de contabilidade. Com 13 anos, passei aposentado por invalidez, com bursite, tendinite, todo quebrado. Eu resolvi sair da empresa, sem nunca ter entrado num escritório de contabilidade, mas eu vi uma pesquisa do Sebrae que falava que as empresas morriam no Brasil por falta de planejamento, gestão e mentalidade. Naquela época, eu entendia que o contador poderia ajudar na gestão. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, eu acho que eu vou montar um escritório de contabilidade para ajudar na gestão. Saí da empresa com 13 anos, em 1 ano de escritório, quem ia morrer, quem ia entrar na estatística era o Altair. Infelizmente, não tinha nenhum conhecimento de gestão, não tinha conhecimento técnico, não sabia nada, e eu não sei nem por que até hoje, como eu tive coragem de começar um escritório sem nunca ter aberto um sistema contábil, sem nunca ter aberto uma empresa, sem nunca ter feito uma folha de pagamento. Depois de 1 ano, acabou o dinheiro da indenização, eu estava doente e não sabia o que fazer. E aí, naquele momento, eu falei, cara, e agora, né? O que vai ser da minha vida? E a minha esposa também, né, que está aqui com a gente, ficou muito desesperada, eu tinha um filho novo, minha mãe também estava ali numa situação financeiramente, ela sempre trabalhou como doméstica, então ela tinha o dinheirinho dela, a aposentadoria dela para ela tocar a vida dela.
E eu, sinceramente, fiquei sem saber o que fazer da minha vida. Pela primeira vez, eu me senti assim, eu olhei, conta PJ da empresa negativa, conta pessoa física negativa, cartão estourado. Com menino pequeno. Com menino pequeno e doente. Puta que pariu. Eu não sabia, sinceramente, Almir, eu não sabia naquele momento o que fazer. Eu pedi muito a Deus. Você tinha 35 anos por aí? Eu tinha... por aí. Nossa, cara. Por aí. Tava com uns 35, porque eu tô com... Tava ali mais ou menos com uns 30, não? Tava com 37 já. 36, 37. Porque eu não vou ficar aqui no podcast contando toda a minha história, porque é tempo, mas eu, com 25 anos de idade, eu tinha 6ª série. Eu casei com 6ª série. Então pera aí, calma aí. Vou voltar. Não. Como é que é isso aí? Aí, tá vendo? Vocês ficam mesmo brigando. Não, mas não, cara. História, gente. Pô, mas é porque o que acontece? Todo mundo te conhece, você é o maior canal do YouTube do Brasil, todo mundo te vê no palco, você é uma estrela do mercado de contabilidade. Uhum. E é legal porque eu não tinha noção dessa dificuldade que você passou na vida. Foram muitas. E aí, o que aconteceu? Voltando então um pouquinho atrás, quando eu casei com a minha esposa com 25 anos, eu tinha 6ª série. Eu tinha parado de estudar no Rio de Janeiro, tinha vindo para São Paulo trabalhar, e eu não tinha noção... Sabia que você era carioca, bicho, o sotaque é muito carioca. Você mora em São Paulo, mas o sotaque tá carioca. Não sai, né? E aí, Almir, eu não sabia sinceramente o que seria da minha vida, porque eu parei na 6ª série. Então, eu sempre trabalhei ganhando salário mínimo, fazendo serviço de auxiliar de obra, enfim, era... Você trabalhou como pedreiro, bicho? Não, trabalhei como auxiliar. Não, se fosse pedreiro, tava bom. Servente de pedreiro. Caralho. Trabalhei como servente de pedreiro. E aí, quando eu casei com a minha esposa, com 25 anos de idade aqui em São Paulo já, ela perguntou assim, o que você pensa da vida? Você pensa em ir para algum lugar, enfim... Você quer pedir pro pessoal trazer uma água pra gente? Pô, vou pedir. Depois... Pede pro pessoal trazer uma água pra gente, aproveitar e ver a TV, porque cadê o controle? Maravilha. Manda no grupo lá, manda no grupo aí do todo mundo aí, que o pessoal já resolve. O controle da TV tá por aí. Aqui é ao vivo, pessoal, então a gente vai que vai. Não. Mas continua, vamos lá. Então, e aí, Almir, o que aconteceu? Deixa eu mandar no Slack aqui. Eu peguei, simplesmente olhei para aquela situação. E aí vem, né, tudo isso, né, aconteceu, então eu com 25 anos de idade, 6ª série, casei com a minha esposa, ela perguntou, você tem algum plano? Eu falei, não tem plano nenhum, né, eu tenho um plano de arrumar um emprego, que eu estava desempregado, né, e continuar trabalhando. Enfim, mas sua esposa está com você então do início, hein? Tá, a gente está com 25 anos casado, faz esse ano 25 anos de casamento. Pô, cara, que bênção, que legal, bicho. E aí, Almir, o que aconteceu? Diante de tudo isso, né, eu, 6ª série, comecei a estudar, terminei o 1º grau, que é o ensino fundamental, depois terminei o colegial, e nesse colegial eu consegui entrar nessa empresa quarteirizado. E aí eu trabalhando bem, me dedicando, que eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu fazia, eu saí de quarteirizado para terceirizado. Depois de terceirizado, eu passei para a empresa. E aí, quando eu passei para a empresa, foi onde que eu tive a chance de ganhar uma bolsa de estudo. Aí que você foi fazer administração. Aí, para depois mudar para contabilidade. Então, a história é realmente... Sofreu muito preconceito, cara? Porque é um servente pedreiro multinacional, né, que você falou. Teve preconceito? Sempre tem, Almir. Um carioca? Não... eu acho que sempre tem. Inclusive, quando eu cheguei na contabilidade... Obrigado, meus queridos. Aqui a gente, ó... Só o controle da TV pra gente... Aí, ó. Aqui é tudo ao vivo, filho. Aqui a gente tá... A equipe chega, troca ideia com a gente. Aí, ó. Aí foi. Pronto, obrigado, meu amigo. Aí, ó. Aguinha... Obrigado. Ó, que pena que vocês estão do outro lado aí, hein? Se não vocês estivessem aqui, a gente ia brindar aqui uma água. Ó, saúde, amigo. Saúde a nossa. Aí, ó. Bora. Almir, o que aconteceu? Diante desse processo, né, eu consegui entender, ali eu comecei a entender que não é de onde você veio, não é da onde você está saindo, a tua vida ela começa no momento que você toma uma decisão. Então, a vida das pessoas, normalmente assim, você segue um fluxo natural de filho, né, de educação do pai, da mãe, orientação da família, dos amigos, para você tomar um direcionamento. Mas a sua vida, realmente, profissional e pessoal, ela só começa quando você se entende por gente, né, se você se entende como um ser humano e você toma as suas principais decisões. Quando você consegue enxergar o teu potencial, quem é você e o que você quer para a sua vida. A partir desse momento é o ponto inicial da tua vida, que ali você começa a construir uma jornada de aprendizado, que a gente vai até o final da nossa vida aprendendo. Mas é no momento que você toma a sua primeira decisão de começar a se sintonizar nesse mundo, né, seja o mundo produtivo, profissional ou pessoal, que ali começa a sua vida. Então, o preconceito, ele existe? Existe. Eu até brinco, né? Às vezes eu estou num lugar de terno e gravata, estou lá, o cara falou assim, o senhor pode me dar uma informação? Eu falei, eu não sou segurança não, querido, eu sou... Ó, tá aí um homem de 1,95 m, eu acho, viu, gente? Pô, você está confundindo? Esquece, não. Por quê? Existe a questão também da cor, né? Existe a questão, que nem você falou, de vir de uma família muito pobre, muito humilde, mas eu sempre, e aí é uma questão de mentalidade,
né? Eu já comecei falando aqui que o que importa é o que você faz com aquilo que faz com você. Não é o que as pessoas fazem, porque você pode fazer uma leitura diferente, dar um sentido diferente, até pela origem da palavra que a pessoa proferiu, e aí você muda o teu jogo. Então, o que aconteceu comigo naquele momento, quando eu entrei na empresa, porque eu já tinha essa mentalidade. Eu sabia de onde eu saí, eu tinha consciência da caminhada que eu tinha que fazer, eu tinha consciência que muita coisa eu tenho que superar, muita coisa eu tenho que aprender. Eu nunca gostei de ler livros, nunca gostei de estudar. Tanto que eu parei na 6ª série, eu cheguei a ler 3, 4 livros num mês. Então, assim, para quem não gostava, eu sabia que meu comportamento precisava mudar para chegar onde eu queria chegar. Só que aí, o que aconteceu? Tudo isso que passou, a gente veio aqui, né, no ano de 2010, chegamos no ano de 2010, onde eu comecei a querer empreender. Então, ninguém acreditava em mim. Minha mãe falava, você é louco, como é que você vai sair de uma empresa que você pode aposentar por invalidez, ter um salário fixo, garantido? Foi o maior ato de coragem que talvez você tenha tido. Eu não sei nem como eu tomei. Eu acho que são coisas que são por Deus, né? Que você não enxerga o perigo, não enxerga o problema, porque Deus tem uma coisa maior para você lá na frente. E Ele quer te usar para ajudar, como eu sei que Ele me usa para ajudar muitos contadores e empresários em todo o Brasil, né? O nosso canal, só o canal principal nosso já passou de 50 milhões de visualizações. Né? Mais gravações do Sebrae, canal da Economia e outros canais que eu participei já passaram de 30 milhões. Então, nós estamos falando de um contador que já tem mais de 80 milhões só na plataforma de YouTube de visualizações ajudando o empreendedorismo. Então, isso é muita coisa, né? Só que aí, Almir, o que aconteceu? Quando eu montei o negócio, esse um ano que acabou todo o meu dinheiro, aí vem a grande virada. Porque até então, eu não tinha passado por um momento igual eu passei desse um ano, que eu sei que muitos contadores que nos ouvem aqui pode estar passando um momento também desafiador, um momento de decisão, um momento que você precisa ter coragem realmente para tomar a decisão. Porque tem decisão que você tem parâmetros, tem decisão que é o teu sentimento, tem decisão que você, é igual ao brinco, né? Você está numa estrada, está andando 100 por hora à noite, você tem o seu farol, mas você acredita que tem estrada depois dos 100 metros que você está enxergando. Então precisa de fé. Tem momento que é fé. E aí, um ano, quebrado, conta estourada, não sabia realmente. Nesse momento eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. E com o menino seu filho tinha quantos anos? Pequeno, estava ali com 5 anos, mais ou menos. Meu Deus. Ele tem 20? Com 6 anos. E ele tinha bronquite, né? Tinha um monte de problema, tinha remédios caros que a gente precisava comprar, então não foi fácil. E aí, eu estava com o escritório, não sabia como conquistar cliente, tá? Não tinha network, não era comercial, não sabia. Assim, pensa assim, estou diante de um problema, não sei nem por onde começar. Na verdade, você conta a realidade da maioria dos pequenos empresários aí do país. O cara tá empreendendo por necessidade, não por opção, e não sabe nem para onde olhar. Não sabe. E aí, Almir, aí veio a grande virada. Porque aí o que aconteceu? Eu sem saber o que fazer, e eu fui na internet, no Google buscar, né? E eu coloquei assim, como que um contador pode conquistar cliente? Né? E aí eu falei assim, eu começou a falar do conteúdo, que seria o conteúdo orgânico, e naquele tempo o patrocinado, que era muito barato. Você tem uma ideia, a palavra abrir empresa era 40 centavos, 30 centavos. Meu Deus. Então, só o pessoal tomar noção de grandeza, hoje em São Paulo costuma estar R$19 o dia, dependendo. Por R$19 o clique em um dia muito competitivo. Para você ver como que subiu o negócio. E aí, Almir, o que aconteceu? Aí, nesse momento que eu precisava mudar o jogo, eu não tinha dinheiro, lembrando, eu estava quebrado, e aí eu fui procurar com a minha mãe. Falei, mãe, a senhora tem como me ajudar? Porque eu preciso fazer um site e eu vou ter que fazer um link aqui, que é patrocinado, que vai trazer cliente. E eu estava um ano sem conquistar um cliente. E aí, eu falei com a minha mãe falou, filho, mas isso... Você tinha escritório físico? Tinha. Chegou a montar, comprar mesa, não, cadeira? Eu peguei um escritório que, na verdade, já estava funcionando com pouquinhos clientes, né? E estava fisicamente já. Naquela época não tinha esse negócio de home office nem nada. Home office, não. Era tudo presencial. E aí, o que aconteceu? Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, a senhora me empresta um dinheiro? Aí a mãe falou assim, Almir, eu lembro até hoje, até me emociono porque realmente foi muito impactante. Ela falou assim, filho, o único dinheiro que eu tenho é o dinheiro do meu enterro. Eu não quero te emprestar, por quê? Porque eu sei que se eu morrer amanhã, você não vai ter condições de fazer o meu enterro.
E eu não quero que você peça dinheiro para a nossa família, porque uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu acho muito triste você ter que fazer vaquinha e pedir dinheiro para os outros para fazer o enterro da sua mãe. Então, para evitar você passar essa vergonha, eu vou ficar com dinheiro aqui, eu não posso. Eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa. Eu estou numa situação empresarial muito difícil, mas eu estudei sobre isso, eu tenho certeza que a gente investindo no Google ali vai mudar a nossa história. Se a senhora acreditar em mim e me emprestar esse dinheiro, eu prometo que, além de pagar esse dinheiro para a senhora, eu vou mudar a história da nossa família, pelo menos por umas 2, 3 gerações para frente. Cara, até arrepiei, bicho. Arrepiei, cara. Ela falou assim, meu filho, você tem certeza? Não é golpe? Eu falei, mãe, não é golpe, pode acreditar em mim. E, Almi, naquele dia, né, que ela me emprestou o dinheiro, eu fiz um site em Flash ainda. Eu fiz um site em Flash na época, montei o site e fui para o Google patrocinado. Estudei o Google patrocinado e falei, cara, vou lá fazer o Google patrocinado. E fui. Primeiro mês de agosto, foi o mês do meu aniversário, a gente conquistou 12 novos clientes. Para quem estava um ano, né? Aí eu até olhei para minha sócia na época, eu olhei e falei, Rose, nós estamos no jogo de novo. Cara, até me emociono, cara. Foi muito... Caralho, bicho, porra. Cara, muito forte, cara, muito forte. E assim, muito bom, cara. E naquele momento, gente, e aí eu sei que, pô, todos nós, né, temos momentos desafiadores, momentos difíceis na vida, mas são esses momentos que criam as histórias que nós estamos contando hoje, né? Então, se você está passando também um momento difícil, um momento desafiador, pode ter certeza que se você se manter firme, focado, determinado, você vai vencer. Porque todos os problemas que vêm na nossa vida é Deus trabalhando, preparando você para um desafio maior. Não vem nada na tua vida que não seja para preparar você para algo melhor, para algo grandioso lá na frente. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio emocional, essa fé necessária para que a gente possa vencer. E dali em diante, meu querido, a gente começou. Aí eu comecei a estudar Google, e aí, enfim, a gente começou a andar, mas foi assim uma trajetória inicial realmente muito desafiadora, tendo em vista, Almi, que eu não sabia nada. Esse escritório que eu comecei era um escritório de um contador que tinha falecido, que tinha pouquinhos clientes de comércio. Eu assumi nesse escritório de vez fiscal, departamento pessoal e legalização. Eu assumi, sentei na cadeira amanhã. Você assume? Assumo. Sentei na cadeira para fazer fiscal, DP e legalização, sem nunca ter feito um contrato, ter aberto um sistema contábil, ter aberto nada. Eu conto isso, a pessoa fala assim, cara, mas você é louco. Falei, cara, é isso. Eu acho que quando você quer... E aí, assim, foi uma trajetória de aprendizado. Trabalhei muitas horas por dia, 14, 15, 18 horas num dia, sábado, domingo, feriado, mas eu aprendi a fazer o negócio e a gente conseguiu virar o jogo. Cara, arrepiei na sua história. Eu queria uma curiosidade minha, assim, de verdade. Quando você percebeu que você realmente viveu o jogo, que você realmente... Porque hoje você é um dos contadores mais famosos do Brasil, pelo menos. E você é famoso além da contabilidade. Todo mundo sabe aí, e você tem sucesso além da contabilidade. Quando você percebeu que você realmente tinha dado certo, cara, você lembra de um momento você e sua esposa? Porque, tipo assim, eu tô pensando no seguinte, cara, sua esposa tá com você desde quando você tinha a sexta série, bicho, com menino. Tipo assim, acreditando, não sei quando, nem você acreditava. Sim, é verdade. Você tem algum momento que você lembra e fala assim, cara, demos certo, viramos o jogo? Teve um momento, né? E aí, durante essa trajetória de 13 anos, né, empreendendo, durante a trajetória, a gente tem 7 anos que a gente mora no lugar que a gente mora hoje, ali na Zona Sul de São Paulo, e a gente está mudando, né? Daqui a pouquinho a gente está terminando uma reforma de um imóvel novo, e a gente está mudando para um outro. Mas esse imóvel que a gente mudou foi muito legal, porque assim, eu morava numa zona muito afastada dali, né? A gente brincava que era o Jardim Mão na Cabeça, né? Porque não é aquele lugar tão perigoso, né? Mas era um lugar simples, enfim. Eu era feliz lá também. E Jardim Mão na Cabeça. O pessoal que apelidava. E aí, o que aconteceu? Quando eu mudei, que eu fui para um prédio, né? E passei para um prédio melhor, e foi muito legal porque ali eu comecei a sentir que a vida estava mudando, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui que você vai dar risada. Quando que eu senti que eu estava num lugar realmente que o resultado meu estava começando a aparecer? Foi quando eu estava subindo no prédio. Aí uma senhora perguntou assim, subindo no elevador social, a senhora perguntou assim, você trabalha aqui? Aí eu falei para ela, não trabalho, a senhora precisa de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Ela falou assim, não, só perguntando. Falei, mas só está precisando de alguma coisa? Se tiver, pode falar, que eu te ajudo. Ela falou, não. Ali, por mais que foi um ato preconceituoso, né, mas ali aí já vem, pessoal, uma outra, né, aquela visão. O que eu faço com aquilo que as pessoas fazem comigo?
Deixa eu te dar mais uma. Eu sempre tive essa visão estratégica de falar o seguinte, cara, o que essa pessoa está me falando? Não é o que ela quer falar, é o que eu quero ouvir. Então, naquele momento, eu falei, cara, então, realmente as coisas estão mudando. Maravilha, glória a Deus, e vamos seguir em frente. Então, são coisas simples, né? E eu estou contando isso porque, assim, quando eu mudei para lá, aquele prédio que eu moro hoje, era muito distante da realidade que eu tinha onde eu morava. Então, eu falei assim, cara, quando eu cheguei lá, eu falei, legal. Demorei assim um ano assim para achar que aquilo era verdade. Realmente isso é meu, me pertence. Tô aqui, né? Então, bonito, aí depois você vai desenvolvendo, e agora a gente está com outros projetos, enfim, a gente vai evoluindo. Mas eu senti isso, eu senti que quando eu mudei de casa, assim, quando eu mudei de bairro, eu senti que as coisas estavam realmente sendo bem direcionadas. Tá, deixa eu te perguntar, cara. Você cuida de gestão de pequenos negócios, de médios negócios. Uhum. E você me contou que sua trajetória, parte dela, e uma trajetória de sucesso igual a sua não foi feita de boas decisões de gestão, mas sim boas decisões de fé e de propósito de vida. Sim. Muito mais do que técnica de gestão ou de fluxo de caixa. Sim. E eu acho que você nem deve ter conta de quantas empresas já ajudou a tirar do buraco. O que você acha que falta para ou contadores, ou empreendedores, ou empresários, para ter justamente essa força de espírito que você teve de um cara que veio lá de servente de pedreiro, conseguiu ser quarteirizado de uma empresa. Imagina, você deve ter trabalhado pra caralho até conseguir chegar no momento do dono da empresa e falar assim, cara, eu quero pagar uma faculdade pra você. Você ter sentado no banco de faculdade, um professor te chamar de burro, de burrinho, né, igual você falou. Depois você mudar pra contabilidade, ter tirado boas notas e tudo. E toda essa trajetória. O que você acha que... Não sei se a palavra é espiritualmente, ou o que você acha que falta, ou que o empresário, o empreendedor precisa, o contador precisa, para conseguir pegar a história dele e fazer com que fizeram dele uma coisa legal? Ótima pergunta. O que acontece? Quando você tem um foco, né, no dinheiro, apenas no dinheiro, ou foco apenas nas coisas materiais, ou foco principalmente apenas em você, inclusive eu fiz uma reflexão esse dia que é assim, você quer ser feliz? Foca na felicidade dos outros. Você quer ser próspero? Foca na prosperidade dos outros. Porque é sempre sobre os outros. A sua vida é um reflexo daquilo que está ao seu redor. Então, se você tem ao seu redor pessoas que estão sendo beneficiadas pela tua ajuda, automaticamente você também vai ser beneficiado. Então, eu acho que o que falta muitas vezes para a pessoa, primeiro, é entender que para mudar de vida não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Tanto que tem uma pesquisa aí que fala que eu acho que, sei lá, que ganha acima de R$28 mil no Brasil, 1% da população. Caralho. Então, todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer ter resultado. Mas quem está disposto a pagar o preço? Então, a primeira coisa é ter a consciência que, se você for pelas vias direitas, pelas regras, não vai ser fácil mudar de vida. Então, se você tem a consciência do caminho que você precisa percorrer e você tem principalmente a visualização de onde você vai chegar, você consegue mudar o jogo. Porque a grande questão é, a gente está sempre correndo atrás do nosso. A gente está sempre focado em coisas que são irrelevantes. Tanto que a felicidade, que é a gratidão, né, que é você agradecer aquilo que você tem, é o que você tem de mais valioso. Por quê? Porque quando você alcança aquilo que você almeja, você vê que é o fim da linha e que aquele fim da linha não gera prazer. Que aquele fim da linha não gera a realização que você esperava que ia realizar. O que gera a realização? A caminhada. Então, o grande segredo das pessoas para elas evoluírem é, primeiro, ter certeza que não vai ser fácil, que vai ser desafiador e que ela vai ter que dar acima da média, ter essa consciência. E, segundo, ela curtir essa caminhada e saber que é essa caminhada dessa construção que vai valer a pena na vida dela. Agora, o resultado, se você tem disciplina, conhecimento e é uma pessoa resiliente, não tem como você não alcançar o sucesso que você quiser. Disciplina, resiliência... E conhecimento. E conhecimento. Porque, por exemplo, se eu sei o que tem que fazer, se eu tenho consciência do que tem que fazer, se eu sou uma pessoa disciplinada para fazer todos os dias aquilo que precisa fazer, e eu tenho a estratégia de médio e longo prazo, o que me impede de chegar em qualquer lugar que eu quero? Não existe. Se você parar para analisar, não tem como. Assim, é impensável que uma pessoa não vai alcançar o resultado que ela determinar se ela não tiver o conhecimento necessário, a disciplina e a resiliência para ela pensar em médio e longo prazo. Porque também, eu tenho uma frase que eu gosto, maravilhosa, que não é minha, mas eu gosto muito dela. O sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. De repente, do caralho.
Concordo. Entendeu? Então, assim, se eu tenho essas 3 coisas, é o tripé que te faz chegar a qualquer coisa que você quer. Isso num relacionamento pessoal, num relacionamento empresarial, nos seus negócios, até na vida, por exemplo, de casamento. Se eu almejo chegar a 25 anos de casado, se eu almejo chegar a 50 anos de casado, eu preciso entender que não é sobre mim, é sobre minha esposa. O foco tem que estar nela, não em mim. Porque uma reflexão... E ela deve ter muito orgulho de você. Uma reflexão que eu fiz essa semana. Tem eu e você aqui. Eu vou dar um exemplo prático para elencar isso. Olha só, a minha esposa não gosta que eu dirijo com velocidade. Então, toda hora ela fala para mim, diminui a velocidade. Só que aí é o seguinte, quando ela fala para mim diminuir a velocidade, ela me irrita. Eu não gosto disso. Fica puto. Fico. Aí veio a reflexão. O que é mais fácil? Apostar na mudança dela ou aceitar o desejo dela? O que vai gastar menos energia? Eu aceitar. E salvar seu casamento. Isso. E gastar menos energia. Porque imagina, isso, pessoal, é para toda relação que você tiver. Qualquer área. Qualquer área. Você está diante de uma pessoa que ela fala algo que você já falou para ela, mas que você não gosta, mas ela faz. Então, se você aposta nesse relacionamento a longo prazo, nessa amizade e tudo, é mais fácil você entender o seguinte: o Almir vai continuar fazendo isso, eu vou aceitar, e toda vez que eu estiver com o Almir, eu não vou correr. Então, é fácil. Então, eu sei, quando ela entra no carro, eu sei que eu não posso acelerar. O que vai acontecer? Não vai ter problema nenhum. Então, é muito mais fácil eu adequar do que ela mudar o comportamento dela. Então, a adequação, que é só minha, porque a ação vem dela, é muito mais fácil do que ela mudar o comportamento dela. Isso é uma sacada muito interessante para você se relacionar. Isso é um conhecimento de vida, né, cara? Eu sou casado há 4 anos. E a minha esposa é uma mulher muito inteligente. E eu achei que eu ia ter diversas guerras no casamento por diversas questões. Mas ela, de uma maneira diferente, ela faz muito isso. Vou dar um exemplo simples, tá? Todos os dias eu chego do trabalho, vou tomar banho e jogava a roupa suja atrás da porta do banheiro e tomar banho e esquecia. Ela brigou comigo 1, 2, na terceira vez ela pôs um cesto de roupa suja atrás de onde eu jogava. Nunca mais brigamos. Esse tipo de inteligência, de entender o seguinte: eu vou entrar numa guerra com o cara, vai brigar por uma coisa que me incomoda, eu ponho um cesto lá. Foi justamente o que eu falei, acabou. Legal, cara. É muito mais fácil para ela colocar o cesto do que você mudar seu hábito. Legal, muito bom. Cara, quanto que vale uma sacada dessa? Uma sacada... Pois é, gente, pelo amor de Deus. Faz o pitch aí. Faz o pix aí, gente. Faz o pix aí, pelo amor de Deus. Mas não vai fazer pix de R$1.000, isso aí não, gente. Vocês são empresários de sucesso. É pix de 5 mil para cima. Até porque nós precisamos almoçar no mercado. Então... Com certeza, tem que pagar lá o almoço. Dos seus pilares que você falou aí, o pilar é o conhecimento, e o conhecimento é o que você aplica no seu negócio, né? Sim. O que você faz hoje é ser um grande professor, né? Se a gente pegar realmente o que você faz, você é um grande professor. Sim. Você está no YouTube ensinando tudo que você jogar no YouTube ali de empreendedorismo e negócios, você aparece. Me fala um negócio aqui. Aonde você pretende chegar com isso tudo? Porque você já atingiu um patamar... Almir, eu acredito muito, né, que o processo nosso aqui na vida, a gente só está, né, tendo essa luz aqui, trazendo essa clareza para a gente, porque o Thomas Edison, né, tentou 1000 vezes até ele conseguir fazer esse negócio acender. Né? Então, a gente está usufruindo de um esforço que foi muito grande de outras pessoas. E eu acredito muito no processo de evolução e que a gente tem que gostar de participar, porque tem muita gente que vem... usufrui de tudo que está ao redor dela, mas ela tem pouca vontade de contribuir, pouca vontade de também gerar uma evolução para que o mundo pós ela seja melhor. Então, na minha visão estratégica de vida, eu acredito assim, hoje a gente vem conduzindo o nosso negócio bem, tem muito que aprender, tem muito que desenvolver, a gente pode ser muito maior do que a gente mas eu tenho comigo que o processo de educação, né, o processo de levar conhecimento para contadores e empreendedores, né, porque eu também tenho vários treinamentos para empreendedores, é o que hoje brilha meus olhos. Porque eu acredito muito que todo mundo tem uma curva de aprendizado. Todo mundo. Né? Muita gente não consegue fazer essa curva, tendo em vista que mais de 50% das empresas morrem em 5 anos por falta de gestão, planejamento e mentalidade do empreendedor. Então, eu acredito que o contador, como porta de entrada do empreendedorismo nacional, tem até essa frase, né, que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo nacional. E uma porta de entrada obrigatória, porque obrigatória. Obrigatória.
E acaba tendo, né, dessa forma, a confiança também do empreendedor. Nós temos, não vou dizer que é obrigação, mas nós temos a oportunidade de contribuir para a transformação dessas pessoas. Então, eu olho o Altair hoje como uma pessoa que, além de ajudar os empreendedores, quero muito ajudar os contadores a construírem as suas histórias. Mas não de trazer a minha regra, a minha vida como parâmetro para eles, mas só mostrar que dá para ser feito, né, alguma coisa, dá para transformar e a gente pode ocupar esse posicionamento, esse protagonismo estratégico dentro do empreendedorismo e mudar o arquétipo, né, que a sociedade enxerga do contador. Não só eu, mas outros contadores vêm trabalhando nisso, né, para que no Brasil, para que a sociedade enxergue, e eu acredito que a sociedade só vai enxergar, porque a gente é o espelho, né, quando os contadores realmente mudar. Então, o Altair quer continuar educando contadores, educando empreendedores e fazendo contabilidade, né, crescendo também nos nossos escritórios. Ô, Altair, é bonito você trabalhar com um propósito. E eu fiz contabilidade também, apesar de nunca ter exercido. Eu tenho 3 CNPJs em 3 empresas. Eu tenho 3 contadores diferentes. Eu já passei por alguns. Cara, e é tão triste, eu te falo como um depoimento pessoal. É tão triste porque eu tenho diversos problemas no meu dia a dia, problemas técnicos, por falta de conhecimento técnico, por exemplo, de fluxo de caixa, que é um negócio que pega qualquer empresário e que o contador podia ajudar. E quando a gente pergunta para o contador, ele não só não sabe, muitas vezes, ou talvez não entende que aquilo é obrigação dele. Ele fica... Eu tenho minha caixa de e-mail, eu posso te mostrar. Eu recebo 3 e-mails no mês do contador. O dia 20 para Simples Nacional, no dia 30 pedindo a relação de comissão e tudo para fechar a folha, e dia 5 a folha. E acabou. Então, assim, em questão de gestão, na minha vida eu posso falar, nenhum contador pôde me ajudar. E isso é muito triste. Por quê? Porque eu sei tocar meu negócio, sei fazer meu negócio funcionar. O meu negócio tem uma característica, que a gente trabalha com marketing e venda, você sabe, tem uma gordura muito alta para queimar, então a gente consegue... Eu falo isso até no último podcast, eu gosto de negócio à prova de idiotas. O que é isso? Com muita gordura, porque se você der uma mancada ou outra, você não quebra. Não quebra. O nosso negócio é à prova de idiotas, porque como tem uma margem boa, a gente pode dar um escorregão aqui, outro ali. Mas um dono de um supermercado, por exemplo, que tem lucro de 5% no final do ano, ele não consegue. Você acha que quando... Eu acredito nisso, quando uma empresa quebra, o contador tem uma corresponsabilidade moral ali. Ele tem um pouco de sangue na mão, você não acha, não? Porque o cara é o cara que tem um conhecimento para te ajudar e não te ajuda. Você sabe, Almir, o que acontece hoje com essa história da contabilidade? Antigamente, né, a pessoa que contratava o contador, ela contratava um contador na sua cidade, né, ou no seu bairro, principalmente numa cidade igual São Paulo, por exemplo. Ele procurava lá, Zona Sul de São Paulo, só que ele não procurava no Google, ele procurava por indicação de um outro cliente que já era usuário do serviço. E o que acontece? Nesse processo, o contador era genérico, né? Então, um contador genérico, por quê? Porque ele tinha a questão da distância, não tinha essas questões tecnológicas e de digital que a gente tem hoje. Então, o contador ele ficava limitado também a atender a sua região. Por ele atender a sua região, ele tinha que atender tudo. Então, tinha farmácia, tinha cabeleireiro, padaria, comércio, ele era obrigado a atender tudo. Como a tecnologia aumentou, agora a gente consegue atender todo o Brasil. E aí, quando você começou a atender todo o Brasil, a gente começou a pensar o seguinte, bom, se eu consigo atender todo o Brasil, eu posso segmentar. E aí, na questão de segmentação, que é uma coisa que eu bato bastante na importância do contador, né, dele segmentar, dele escolher um nicho ali ou 2 nichos e trabalhar dentro daqueles nichos. Por quê? Porque aí ele vai ser consultivo. Eu acredito assim, e eu já estou vendo alguns contadores fazendo isso. Quando eu entendo o mercado do meu cliente, eu sei o que era importante, por exemplo, até num relatório gerencial que você vai preparar para o seu cliente, você tem que ver e entender o negócio dele. Porque, por exemplo, outro dia o cara falou assim... Estava brincando lá, falou assim, cara, mas o contador estava falando para mim que eu estou gastando muito com marketing. Né? Só que aí é o seguinte, o cara depende do tráfego para vender, ele está no digital. Então, o custo dele maior operacional é o tráfego. Só que o contador não entende do negócio dele. E aí ele fala assim, cara, você tem que cortar esse custo. Eu, cara, mas se você cortar esse custo, você não vende. Você não bate a tua meta, porque aquilo ali faz parte da sua operação. Então, esse tipo de coisa só vai terminar quando o contador se especializar, nichar e realmente entender o negócio. Então, Almir, a gente está nesse momento agora. O bom dessa história é que está todo mundo no mesmo jogo.
o mercado se transformando em empreendedor, né? E também o contador se transformando com esse posicionamento. Então, dá tempo para todo mundo. Acho que agora o que o contador precisa fazer é realmente alinhar com sua agência de marketing, com sua consultoria de marketing, para trabalhar os nichos ou o nicho que ele quer atuar, para ele ser representativo, para que ele possa realmente entregar um trabalho que faça sentido para o cliente. Porque não adianta também mandar um balancete que não fala nada. Não adianta. Você tem que configurar, né, relatórios que realmente o cara possa olhar e possa falar, com isso aqui eu consigo tomar decisão. E outra coisa importante do nicho, eu sempre falo, a gente segue uma metodologia aqui de vendas, que é do Alan Watts, do livro Receita Previsível, que ele ensina um negócio que é o seguinte: escolha o nicho e fica rico nele. Qual que é a questão de ficar rico no nicho? Você pega um nicho, por exemplo, médico. Você não fala só de contabilidade para médico. Você trabalha todo aquele ecossistema que o médico busca. Então, você pode vender contabilidade ou qualquer outra coisa que você quiser no mundo quando você tem autoridade no nicho. Isso aí. Isso é muito interessante. É o ecossistema, né, que você está envolvido. Eu também falo bastante disso. Legal. Porque esse ponto que você tocou, Mi, ele é bem relevante porque o ecossistema ele só começa a aparecer, ele começa a existir na vida do contador quando ele nicha. Somente quando Porque ele até nicha. então, ele tá entregando o quê? Contábil, fiscal e EDP, o básico ele entrega para todo mundo. Mas quando ele começa a entender, por exemplo, o médico. Qual que é uma dor do médico? Treinar a secretária. Eu tenho um sócio num outro projeto de imposto de renda, que é o Sadrac, lá ele tem treinamento para secretária. Então, ele ensina a secretária do médico a atender e vender. Do caralho. Ou seja, ele está gerando receita. E isso é um produto que ele tem. Tem outros, né? Isso é um produto que ele tem. Então, ele está gerando receita dentro do mercado dele, expandindo outros tipos de serviço. Por quê? Porque agora ele conseguiu entender a dor. Porque se você está fazendo o que você falou, você recebe 3 e-mails do teu contador. O contador sabe o que você faz? O seu dia a dia? Ele nem entende, ele não faz ideia. Sabe nem o que é isso que nós estamos fazendo aqui. Não sabe. Aqui. Então, essa falta de conhecimento faz com que você limite, principalmente, aumentar o teu ticket médio, aumentar a venda, né? Fazer upsell ali para o teu cliente, vender também outros produtos. Por quê? Porque simplesmente você não conhece nada do negócio dele. Então, a gente tem enxergado esse movimento, Almir, e eu até vou arriscar falar uma coisa aqui, que pode ser até polêmica, mas eu vou arriscar falar um negócio e a gente vai esperar o futuro aí para a gente ver se isso vai acontecer ou não. Eu acredito que com toda a mudança que a gente vai ter, as mudanças principalmente na questão da reforma tributária, se o contador ele não se especializar e ele não expandir a visão de negócios da empresa dele... Vai deixar de ser obrigatório, vai quebrar. Ele vai quebrar. Vai quebrar. Eu penso isso mesmo sendo obrigatória a contabilidade, muitos vão quebrar. Por quê? Porque se a gente diminuir a complexidade, qualquer pessoa vai entregar isso, a banco vai entregar a contabilidade. Exemplo disso é a Contabilizei, que é um banco hoje até, inclusive, uma grande empresa, na verdade, de tecnologia e análise de dados, que te entrega o negócio a R$100. Isso. Quer dizer, e aí você pega um sistema, por exemplo, a QuickBooks, quando entrou no Brasil... Saiu já. Já saiu, né? Ela entrou com um viés de gestão financeira. Só que nos Estados Unidos ela já é um viés de contabilidade online. Certo? Já é. Então ela veio porque ela entendeu o mercado. Falou, eu não posso entrar aqui porque eu vou concorrer com os contadores. Teoricamente, vou assustar os contadores. Mas a gente sabe também que, olhando pela lógica, as empresas de software, que já tem todas as informações dos clientes. Pensa no Conta Azul. Eu falei isso no podcast. Você já imaginou, Altair? Se o Conta Azul amanhã... Claro que não vai fazer isso. A gente não tá falando que vai fazer, não. Sim. Se o Conta Azul amanhã acordar e falar assim, quero ser uma empresa de contabilidade, quebrou todos os contadores. Se o iFood resolver ser uma empresa de contabilidade... Acabou. Virar bandeira, porque todos os bairros e restaurantes do Brasil estão nele, acabou. Se a Uber resolver, acabou. É isso aí. Então, o que sobra para o contador? Tem esses ensinamentos que você ensinou aqui. É saber pegar o empresário na mão dele, que está mais fudido, e falar assim, meu filho, você precisa disso. Porque isso o sistema nenhum vai te... Inteligência artificial nenhuma vai te ensinar. E não vai. E tem uma outra sacada aí grande nesse meio, Almir. O que acontece? Você, como empresa, para você funcionar, você precisa de uma equipe. Você tem processo, você tem vários departamentos dentro da tua empresa, certo? Para você funcionar. Tem departamentos que seu contador, por exemplo, a gestão financeira, o seu contador poderia terceirizar para você, por exemplo, te entregar isso tudo pronto e você não tem problema nenhum, ele te cobra um valor. Esse serviço você sempre vai ter que fazer. Sempre vai ter que ter um ser humano acompanhando e fazendo o processo. Então, tem trabalhos dentro de uma empresa que o contador precisa ficar atento a isso, que eles sempre irão existir como empresa.
Independente de obrigatoriedade ou não. É você falar o seguinte, cara, você tem necessidade de ter uma mão de obra. Eu tenho mão de obra qualificada aqui, o mercado não tem, vem fazer o serviço comigo, eu te cobro tanto, é mais barato, fica bom para você, bom para mim. Então, o contador agora, ele tem tempo ainda. Olha, até combinou, o contador agora. Contador agora. Aí, nem pensei, né? O contador agora, né, tem a oportunidade de fazer esse processo de desenvolvimento, que eu acho que é estratégico, né? Você começa a olhar a tua empresa, né, como estratégico, com esse olhar estratégico, e aí daqui a pouco você começa a entregar mais valor. E aí a contabilidade vai existir para o resto da vida nesse modelo. A gente tem um cliente aqui que ele chegou para a gente, já está com a gente há quase 4 anos. E ele chegou querendo... Ele já tinha um escritório de contabilidade, teoricamente, ele robusto, já ele funcionava bem, tinha acho que 8 ou 9 pessoas no time, era um escritório legal. E ele queria muito trabalhar com bar e restaurante aqui em Belo Horizonte. O que ele fez, que eu achei que foi a jogada, a gente foi construindo essa jornada, que não é do dia para a noite, não é fácil, não é barato, é importante falar. Ele tem um blog que hoje em Minas Gerais é o maior blog de varejo de Minas Gerais, onde todos os lojistas entram no blog dele, é quase um marketplace de compra e venda e anunciar produtos com banner, é o blog dele. Ele tem curso de garçom, então o cara tira o certificado gratuito de garçom e leva para o bar. E ele conecta com o bar falando assim, ó, os garçons da minha plataforma são boas para você, de graça, toma aqui. Com isso, ele deve ter pelo menos uns 50 bares em Belo Horizonte. Então. Nicho. A gente, por exemplo, tem uma empresa aqui da área da saúde, que é a Senal. A gente tem um podcast, que é o PXcast, que é a experiência do paciente, que é apresentado por outra pessoa. E é todo um ecossistema que a gente está criando, que eu nem apareço, porque eu não entendo nada de médico, de saúde, mas a gente conseguiu fazer um jeito aqui de fazer isso funcionar, e a gente tem uma boa entrada na área de médicos. É questão do contabilidade, que eu já tenho mais proximidade, eu já entendo mais, a gente faz. Eu acredito, de verdade, que hoje, com essa questão das boas, internet, digital, tudo, o nicho seja o único caminho, não é nem o melhor, eu acho que é o único hoje. Eu também acho. E acredito, né? A gente fala que acha, mas a gente tem que acreditar. Eu acredito que é realmente o único caminho. E a gente precisa entender assim que a profissão, né, de contabilidade, ela dá para a gente o conhecimento financeiro, o conhecimento estratégico para que a gente possa ajudar as empresas, mas a gente pode ir modelando os negócios e ir implementando e crescendo também dentro do ecossistema. Então, eu falo, inclusive, eu vou fazer uma palestra agora no Conte Experience, nessa semana agora, depois da manhã, e eu justamente, uma das coisas que eu vou falar, que é a criação de autoridade e o posicionamento estratégico no Google e no YouTube, eu vou trabalhar essa questão de ecossistema. Por quê? Porque é do ecossistema que você tem muitos produtos e nascem, né, muitos produtos que você pode criar e vender para o seu público-alvo que já está ali, né? Então, assim, imagina o CAC. Hoje, para você trazer um cliente de contabilidade. Agora, imagina você ter vários outros produtos para vender para esse mesmo cliente dentro da tua base. E detalhe, produtos que você vai ajudar esse cara a performar melhor. Produtos que você vai ajudar esse cara a faturar mais. Exatamente. Então, esse cara não vai sair nunca de você. Exatamente. Não tem o porquê. Ô, Altair, falando de negócios aí, quais são os negócios hoje, assim, seus principais negócios hoje, assim? Então, hoje a gente está focado muito no processo de contabilidade, né? A gente tem 2 escritórios, 3, na verdade, direto comigo. Tem mais 5 parceiros que a gente faz operações dentro desses escritórios de clientes que nós não atendemos dentro da nossa base, através de parceria. Tem as mentorias, né? Então tem a mentoria Farol Contábil, que é uma mentoria que a gente ensina Google e YouTube para contadores em todo o Brasil. As agências acabam agradecendo muito, graças porque a Deus, depois que as pessoas passam pela mentoria, elas têm pelo menos um nível de maturidade para entender, né, do que a gente que às vezes a agência está falando, o serviço que está sendo prestado. Tem a comunidade Guardiões dos Empreendedores, que é uma comunidade que é também um treinamento online e que é uma comunidade onde nós compartilhamos e conversamos bastante sobre esse posicionamento como guardião, né, do contador, dos empreendedores, e como a gente pode se posicionar. Então, tem esse treinamento e faço palestras no Brasil inteiro, né? A gente tem, esse mês eu estou agora aqui em Minas Gerais, semana que vem tem Jataí e Rio Verde. Na semana que vem, na outra semana eu estou em Fortaleza, o CRC no evento de Fortaleza, e o Combicom ao vivo no dia 29 de setembro também. Aí depois a gente vai passando a agenda de outubro está mais ainda acirrada, né, com palestra em todo o Brasil, e a gente está levando o nosso recado, né? Eu me sinto muito feliz, né, de poder, dentro dos nossos negócios, poder impactar tantos empreendedores, milhões de empreendedores já viram o nosso vídeo. A gente tem
no canal, milhões de visualizações únicas, né? Então milhões de pessoas já viram o nosso conteúdo. Pessoal, vai estar aqui na descrição aqui os canais, Instagram, tudo aqui. Show. E a ideia é continuar, né? Dentro desses negócios, expandindo e ajudando empreendedores e contadores, né? Legal. Altair, você tem vários negócios aí. O marketing representa quantos por cento de importância nos seus negócios? Eu vou dizer que hoje, eu vou dizer 60-40. Tá? Eu acho que o marketing é 60%. Vou explicar por quê. Porque crescer, vender, né? O marketing gera leads, que gera clientes, você vende e traz para dentro da base. Se você não tiver gestão, você não consegue crescer. Se você não tiver equipe, você não consegue crescer. Então, gestão e equipe é muito importante para que você possa dar continuidade ao teu crescimento. Mas sem o marketing, sem você se posicionar, sem você atrair cliente, não tem como, né? Hoje, os meios de captação de clientes, que são extra marketing digital, funciona bastante ainda, mas ele toma muito tempo do contador. Então, imagine o seguinte, hoje, se eu tiver que fazer network com um grupo de empresários, então eu vou lá num grupo de empresários que tem 30 empresários, participo de uma reunião e exponho o meu trabalho, aí faço o relacionamento. Daqui a pouco volto, na outra semana faço de novo, depois volto, até daqui a 1, 2, 3 meses alguém confiar em mim e aí falar, cara, eu acho que eu estou precisando de um contador, precisando mudar de contabilidade, vou falar com você. Olha o tempo que você dedica para isso. O desgaste emocional, físico, de sair, né, de ir para um local para o outro. Então, olhando o custo que você tem hoje para o marketing digital e a escala que você tem, é totalmente diferente. Então, eu sempre falo para o contador assim, o marketing digital não é o único caminho. Tá? Você pode fazer network, você pode fazer um monte de outras coisas. Mas o que você tem que pensar nessa estrutura? É que o teu tempo. E outra coisa, tem gente que não gosta de fazer network. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer network, sabe para quê? Para bater papo, para realmente conhecer as pessoas, para entender a história de vida das pessoas. Eu não gosto de fazer network só para vender, só para ir para bater um papo falando, cara, aquele cara lá, aquele cara é estratégico, eu vou fazer amizade com aquele cara para vender. Cara, eu não gosto disso. Por isso que eu sempre investi na internet. Eu tenho pavor disso também. Eu tenho, inclusive, pavor da palavra network, vou te falar por quê. Pode perceber. Eu vi que você começou a tremer quando eu falei network, você ficou assim, ó. Eu até tossir. Começou até a tossir, pessoal. Sabe por quê? Se o cara gostar de você, ele vai gostar de você, vai te chamar para fazer alguma coisa, se ele te achar competente, ele vai te contratar. Agora, essas relações de network que as pessoas andam fazendo, aqui em BH tem um café que começa às 5h30 da manhã, que junta um tanto de empresário. Cara, ninguém gosta de ninguém, na verdade. Eu não quero fazer negócio assim. Eu quero fazer um negócio de verdade. Com pessoas de verdade, com propósito de verdade. Por isso que eu gosto do marketing. Que o cara quer te contratar, te contrata ou não. É isso aí. Não finge ser seu amigo. Por isso que eu odeio o LinkedIn. Cara, LinkedIn, você é forte no LinkedIn? Você não, gosta? eu tenho LinkedIn, mas nem entro lá. Cara, LinkedIn é um nojo. Todo mundo é perfeito. Todo funcionário é perfeito. Toda empresa é maravilhosa. E no dia a dia é isso aí que você tá vendo, ó. Os meninos estão normal, pessoas normais. Me fala um negócio aqui. Cara, é o seguinte, eu acho que as pessoas não têm a noção, eu vou deixar isso claro de novo. A gente está num país de 200 milhões de pessoas. E a gente, em 200 milhões de pessoas, a gente deve ter hoje na internet pelo menos uns 150 mil sites de contabilidade. Apesar de ter só 89 mil empresas de contabilidade, deve ter uns 150 mil sites que falam disso. Você tem 2 sites que são expoentes no país, que é a Contabilizei e um dos seus 12 sites, 13 sites, né? Que é a Sovusione. Pode falar o nome? Pode, claro, sem problema nenhum. Que é a Sovusione. A gente fez um podcast na semana passada que a gente começou a calcular. A gente fez, na verdade, esse podcast uma resposta a um cliente que falou que marketing de conteúdo não funciona. Que o influenciador falou com ele que o negócio era só anúncio. Aí eu entrei no seu site e fui calcular. Aí o que eu fiz? Eu peguei a palavra-chave que você estava ranqueado, peguei o custo da palavra-chave e quantos cliques que você recebe pelo Uber Suggest. Quando a gente chegou em R$1 milhão de economia de cuja aquisição de clientes, a gente parou de fazer porque não tinha mais o que argumentar. A gente está falando que você fez um trabalho tão bonito, tão bem feito no Google, que hoje dificilmente uma empresa te passa. Eu acho que as pessoas não têm essa dimensão quando conversam com você. Como é que você chegou nesse ponto de... Se a gente fosse comparar, se a gente fosse de fato comparar, você pensa Globo.com e UOL em outro nicho.
Eu sei, contabilizei hoje no mercado de contabilidade. E eu analiso o site de contabilidade todo santo dia. Como é que você chegou nesse ponto? Bom, primeiro, a gente começou pela necessidade, né? Então, assim, eu tinha que entrar na internet, porque senão não ia ter negócio e estava quebrado, eu nem sei o que teria acontecido. Então, a minha ida pela internet foi justamente que eu fui impulsionado a estar lá, porque foi a única opção que eu achei naquele momento de mudar de vida. Construir isso, eu acho que tem a ver com paixão e tem a ver com que aquilo tem a ver com a definição para você daquilo que é importante. Então, assim, qual a sua habilidade única? Porque você vai descobrindo isso com o tempo, né? Pô, o que eu faço bem? O que eu faço de forma natural e que eu gosto de fazer? Então, uma das coisas que é o SEO, uma das coisas que eu faço é isso. Então, eu gostei disso lá atrás. Então, é muito fácil hoje, eu sento aqui para olhar um texto que está... Eu não tenho tempo para isso hoje, né? Que tem pessoas que fazem lá, mas assim, eu gosto de fazer isso. Então, para mim, uma diversão é fazer ranqueamento. Então, assim, eu gosto disso. Então, o que me trouxe até aqui foi a paixão e a forma com que eu levei isso. E é o que eu ensino também na mentoria. Eu acho que assim, não é impossível ter posicionamento, não é tão difícil assim. Não é difícil. Né? Mas você precisa de estratégia. E aí o contador precisa, e o contador, o empresário, enfim, precisa entender isso, né? Onde você coloca a sua energia, o seu foco, aumenta, expande. Então, assim, tem muitas pessoas que você deve prestar serviço que ainda não entendeu a importância do marketing para o negócio dele. Não então, assim, ele está ali, eu contrato o contador agora, ele faz uma campanha, ele faz um trabalho para mim, se vir um lead, 2, 3, esses dias eu vi uma agência falando assim que ela estava gerando 200 leads para os clientes dela por mês. Né? Para um cliente? Não, para todos. Para todos, de cliente dela. Hoje, nós estamos gerando de fundo de funil ali em torno de 900 a 1.200 leads por mês. Puta que pariu. Então, aí você olha e fala assim... Vou até fazer um cálculo aqui. Cara, ele não entende isso. Ele olha e fala assim, cara, mas isso... Não, então, 1.000 leads orgânicos? Orgânicos. Caralho. Orgânicos. Você fecha orgânico mais de 100 clientes. Juntando toda a nossa rede, às vezes 80, 90. Ô, gente... Isso que a gente não trabalha... Assim, está muito deficiente comercial, mas se melhorar, dá. Ô, gente, eu vou te pedir licença, deixa eu falar para minha câmera, para do meio aqui. Vai lá. Deixa eu falar na câmera do meio aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O Altair faz... Não é padrão não, viu? Ninguém liga pra gente e fala assim, eu quero passar o Altair, porque não é padrão não. O Altair é fora da curva. 1.000 leads orgânicas. Fecha 100 clientes. Eu vou pedir sua licença para falar, talvez seja um cliente de um salário mínimo. Só para falar o que é o orgânico, tá? A gente está falando de R$100 mil de novas receitas mensais, de MRR de 100 mil, 1.200.000 por ano de ARR, por mês, vindas sem todo o esforço da equipe. Tem quantas pessoas hoje no seu time? Tem 4. Com 4 pessoas, o esforço dele, toda a inteligência dele, que você viu que é um cara diferenciado, mas é 100 mil de MRR a mais de orgânico. Você sabe que a gente conversou ali de franquia, de vários modelos de negócio, mas talvez você seja a única empresa hoje que realmente tem um modelo de negócio que, se franqueasse, abrisse, é interessante para o cara comprar. Porque você tem prova... Não, e porque eu gero negócio. Porque a grande questão, Almi, aí é assim, ó, por exemplo, nós temos empresas parceiras nossas que atendem lucro real. Então, nós fechamos cliente de lucro real de 15 mil, de 20 mil, de 8 mil, de 12 mil. A gente vem fechando clientes nesse nível de lucro real. Então, automaticamente... Isso de um servente de pedreiro há 20 anos atrás, hein? Então, isso automaticamente gera muito caixa lá. Né? Só que a gente precisa pensar o seguinte, aí que está a questão que você vem falando. Né? As pessoas não têm ideia, agora vamos pegar o outro lado. Quanto que custaria para a gente investir em tráfego pago para poder obter isso daí? Faço a conta aqui. 1.000 leads... você precisa de 100 acessos no seu site para ter uma lead. Geralmente, isso, não é isso? Isso. Então, você precisa de 1.000 vezes... 100 mil. 100 mil. Você precisa de 100 mil. Vezes a palavra-chave, as principais, R$15. R$15, talvez. Você precisaria investir R$1,5 milhão para conseguir isso. Não, você colocando palavra-chave bem baratinha, palavra-chave de... Bem, R$3. R$3. Ok. Quanto que daria por mês? Então, vamos lá. 100 vezes 3... 300 mil. R$300 mil. Então, você deixa de pagar R$300 mil, você não paga esses 300 mil,
O seu CAC é praticamente zero hoje. O custo de aquisição de cliente seu é zero. Para você ter os mesmos 100 mil de MRR, de receita recorrente mensal, você teve que gastar 300 pau. Isso. E hoje você não gasta nada. Isso. Filho da égua, hein? Filho da égua. Não gasta nada. Pessoal, ele tá parecendo aqueles caras fazendo propaganda na internet. Eu, do nada, estava dormindo, quando de repente acordei, e olhei para o Google, e quando percebi, tinha um monte de lead batendo na minha porta. Não é assim, pessoal. Tem muito trabalho, tem muita dedicação. Cara, como é que o time de vendas atende isso Tem tudo? muita. A gente não atende tudo, não. Mas nós estamos melhorando. A gente tem 3 pessoas hoje no time de venda. 3 pessoas só para stand de lead? Caramba, bicho. Por isso que eu falo que a gente está fechando um pouco. A gente não fecha ali 100 mil, né, por mês. Mas a gente está falando aí de... Porque você não tem time de vendas para fechar. Não tem. Mas a gente está falando em torno aí de 40, 50 mil mês. Né, pegando... Que vamos falar a verdade, 40 mil no mês, pela realidade do mercado contábil, é o que o cara faz na vida. A gente tem cliente que com 20 anos de negócio que põe um cliente no ano. Isso, tem, eu conheço. Você está falando de 40 mil de novas receitas, que é uma coisa pra caralho. Se você pôr mais 2 pessoas de venda, você bate 100. Não, bate. Porque número você tem. Bate. A gente está projetando, né, como eu te falei, como a gente está fazendo algumas mudanças, a gente está projetando, né, para o próximo ano realmente cair muito pesado nessa questão do comercial. Inclusive, a gente também quer fazer patrocinado, porque é engraçado, né? A gente pode brincar que a gente está fazendo isso, mas imagina um remarketing disso daqui. Nossa! Desses leads que não faz um compram. lookalike pros amigos desses caras, tá louco. E principalmente as pessoas que entram no site e não faz nada, né? Então, assim, se você trazer essas pessoas para dentro do seu ecossistema, a gente pode vender bastante coisa. Então, a gente está para o próximo ano, a gente vai entrar firme com isso daí porque eu não posso deixar a conta de luz atrasar, né, pessoal? Porque se não pagar a conta de energia, corta e aí já viu, né? Aí nem podcast vai ter, né, pessoal? Aqui, a conta de energia só tá paga até seu neto fazer 50 anos de idade. Cara, aqui, muito bom. Quanto tempo nós temos aqui, meu editor, de podcast? 56 minutos. Ó, falamos quase uma hora. Eu queria te fazer uma pergunta, não é a última, mas é uma pergunta mais voltada pro lado espiritual, emocional e tudo mais. Você, com 30 e poucos anos, quase ficou inválido, quase morreu, né? Você resolveu mudar de vida, a saúde ficou 100%. Ficou. Cara, se você morresse, o que você queria que tivesse na sua lápide? Boa pergunta, hein? Pesada. O sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Aí você fala assim, morar no céu também é um sucesso, né? Então tem que pensar positivo, né? O sucesso... Espero que essa frase se cumpra, né? Que eu vou lá com 100 anos, pelo menos. E vai viver 120. Isso aí. Mas o mais importante, Almir, e eu falo muito para isso para as pessoas, né? Não é o dinheiro que você acumula, cara. Não é o carro que você tem, não é a casa que você mora, né? O mais importante é você ser feliz, né? E ser feliz é você estar bem com você mesmo, é você ter essa paz, essa tranquilidade de espírito, de saber que todos os dias você está fazendo o seu melhor, que não é o seu melhor só para você, mas é o melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu queria que houvesse um reconhecimento, né, das pessoas, que olhasse para trás e fala assim, só falasse isso, ó, cara, que exemplo. Legal. Só isso. Podia escrever assim, ó, cara, que exemplo. Só isso. Acabou. Já era o suficiente, porque eu tenho certeza que esse sentimento que eu gerei nas pessoas, de orgulho das pessoas de ter convivido comigo, de estar ao meu lado, de poder ser meus amigos e de poder realmente usufruir daquele conhecimento que eu vim adquirindo com duras, né, tentativas e muita dedicação, batalhas, né? Eu consegui mudar a vida de muitas pessoas. Então, até pegando essa coisa que você falou, a gente estava na pandemia e eu fui com a minha esposa viajar para o interior de São Paulo. Eu gosto muito de ficar no interior de São Paulo. A gente tinha um costume de 15 dias a gente viajava, né, para o interior de São Paulo e passava ali 3 dias no final de semana. E um dia foi uma história muito interessante, né? Às vezes as pessoas me param no aeroporto ou eu imagino isso. Em lugares, porque como a gente tem muitas visualizações para um mercado, para MEI, por exemplo, né, para empreendedor, então as pessoas acabam vendo a gente lá. E aí eu estava um dia no hotel e aí eu quis pedir um alimento, né? Aí o cara que vendeu a lanchonete, aí o cara me falou depois, ele falou, cara, eu vim aqui entregar e tal, mas primeiro, quando eu desci no hotel, fui lá na porta pegar, né, na portaria pegar. Quando o cara me olhou, ele fez assim, Altair? Que legal, cara. Aí eu falei, sou eu.
Aí ele falou, cara, eu te acompanho no Gerando Empreendedores e tal. Olha, cara, que coincidência. Eu nunca saio mais para entrega, mas eu vim entregar porque não tinha gente para entregar, estava lotado, todo mundo na rua. E aí minha esposa tirou o pedido e falou, vai lá entregar porque é aqui próximo. E ele veio entregar. Ele falou assim, cara, eu assisto os teus vídeos já tem 5 anos que eu te acompanho. Ah, que bênção, Cara, até me emociona. Ele falou assim, cara, eu montei 2 negócios, hoje a minha vida mudou, a minha família hoje é próspera, graças a muitos ensinamentos, que eu fazia muita live de empreendedorismo lá atrás, né? Entrevistava muitas pessoas, hoje eu parei de fazer isso, mas eu fazia muito. Ele falou, e muito ensinamento que você deu. Aí o cara me deu um abraço e voltou lá bonito, cara. super feliz. Então, histórias como essa e como centenas de outras, que eu acho que é importante a trajetória. Tem contador, eu vou falar uma coisa para você, tem contador que ganha muito mais dinheiro que eu, tem contador que está financeiramente muito melhor do que eu. Porém, feliz, a gente vai disputar. Porque a felicidade, ela esbanja em mim. Eu sou um cara que eu acordo todo dia de manhã. Cara, é assim, eu não tenho palavras para explicar a paz e a felicidade que eu ando. Por quê? Porque eu não coloquei o foco no dinheiro, nem nos bens materiais. Eu acho que isso é uma consequência e você pode ter muito ou ter pouco, você vai viver do mesmo jeito. Mas eu coloquei foco na experiência. O foco na experiência. Então, eu venho com você aqui, a gente está se vendo pessoalmente aqui a primeira vez. Cara, eu quero contribuir. A gente estava ali sentado, você viu, né? A gente estava conversando, você me dava uma dica, eu te dava outra, porque eu falo assim, cara, eu não posso passar na vida do Almir, né, a oportunidade que eu tive ali de estar com ele e de não deixar uma semente, de não ajudar, de não tentar de alguma maneira, né, colaborar. Então, acho que esse sentimento ele me deixa tranquilo. Então, assim, o dinheiro é resultado. Eu sei que o que eu vou fazer da agora em diante, se Deus me der vida e saúde, é 20, 30 vezes maior do que eu fiz até agora. Porque o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Chega uma hora que você aprende. E quando você aprende, você consegue crescer e desenvolver com certeza com uma velocidade muito maior. Mas essa experiência, esse sentimento, para mim, é o que realmente vale para a jornada. Bicho, cara, que podcast. Foi um dos mais bonitos e profundos aqui que eu já fiz. Eu não esperava que você ia trazer uma história de vida tão bonita, tão marcante. Eu tinha planejado entrar em muita coisa de marketing, mas marketing a gente fala todo dia, mais importante do que marketing são essas lições de vidas que você deu aqui. Eu também, recentemente, passei por um problema de saúde muito grave, quase aposentei, mas, graças a Deus, estou bem também. E isso me motivou muito, essa conversa com você, a sempre continuar. Vou dar um recado aqui para os meus clientes, contadores, todo mundo recebe na nossa base. Cara, você tem mentoria, você tem várias coisas para entrar em contato contigo, para, se possível, fazer uma mentoria sua, porque, tecnicamente, você é muito bom mesmo em marketing. Eu não falaria que o cara é bom de marketing se não fosse, porque a gente vive de marketing. Eu sei, marketing é uma coisa que eu entendo e você é muito bom nisso. Mas mais do que isso, eu acho que você é uma excelente companhia para qualquer empresário e empreendedor. Te agradecer do fundo do coração por essa oportunidade. Eu que agradeço. Que esse podcast nos dê muitos frutos, mas principalmente que te dê muita felicidade. É isso aí. E quem quiser, né, me acompanhar, é só Contador YouTube Oficial no Instagram, né, Contadores, que está vendo a gente aqui. Então, vai lá, Contador YouTube Oficial, acompanha a gente. E posso dar o último recado? Fica à vontade. O último recado. Pessoal, a gente hoje, os contadores, né, o Almir, que atende muitos contadores aqui, sabe muito bem disso. Lembre-se sempre, nós somos a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Nós temos muita chance de fazer muitos negócios e de mudar de vida. O contador é uma peça-chave nos negócios hoje e você pode prosperar e você pode crescer muito. Então, o que eu quero através desse podcast, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é que o teu coração seja tocado e a tua mente consiga entender a importância que você tem para o Brasil, a importância que você tem para ajudar as pessoas. Porque quando as empresas morrem, quando os negócios fecham, as famílias se destroem, tem pessoas que tiram as suas vidas, tem pessoas que separam casamento. Então, quando a empresa quebra, são muitas coisas que quebram junto. Eu acredito no posicionamento do contador e eu sei que nós juntos podemos fazer a diferença no empreendedorismo no Brasil. Então, eu convoco todos vocês, contadores e contadoras que me ouvem aqui, para que a gente possa fazer esse movimento, para que a gente possa realmente se posicionar como protagonista e fazer a diferença. E aí, lógico, você tem o Almir aqui, que está dando todo apoio para o marketing, para o teu crescimento, para você se desenvolver, para você realmente fazer o seu negócio prosperar. E ele fazendo a parte dele, te ajudando, você fazendo a sua parte, eu tenho certeza que vai dar bom e a gente vai ter grandes histórias, lindas histórias para contar de empreendedorismo contábil em todo o Brasil. Então, é isso. Pega essa fé aí e vamos embora. Vamos embora, pessoal. Essa aula, esse show,
nosso grande amigo Altair Alves. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.